Estou lendo o livro Cântico dos Cânticos, estou na introdução, na página 977. Desde os primórdios do pensamento bíblico, o desejo da noiva é considerado como nada menos do que a lei de sua constituição como mulher, feita para o seu homem. Ela é incompleta sem ele. No cântico, nenhuma sombra da queda atrapalha o seu Éden. A reação do seu marido ao desejo dela não é como em Gênesis 3,16. O exercício da autoridade dele, mas o seu desejo como resposta. Após a queda, o relacionamento ficou preso no padrão em que a vida do homem é orientada para o trabalho. Ele encontra satisfação no seu ofício. A mulher, no entanto, encontra sua realização no casamento. É essa assimetria psicológica que alimenta o domínio do homem na parceria. Entretanto, o cântico celebra a experiência da nova visita ao Éden. O poeta usa o direito de seleção do artista para tratar somente dos encantos do casamento, que o casamento neste mundo cruel traz preocupações e riscos, sem falar de aflições profundas, não é discutido. Seus êxtases também transcendem a nova experiência comum. Assim como para nós a devoção do salmista ou o zelo de um apóstolo são aspectos mais de aspiração do que de experiência. Também ocorre com essa visão do casamento ideal. Nossas circunstâncias e recursos ficaram muito reduzidos desde que as portas do Éden se fecharam para nós. Mas a visão é nobre e todos os apaixonados conseguem vislumbrar partes dela, o que valida sua veracidade. Há mais uma questão que se impõe inevitavelmente ao leitor cristão. Não vemos Nosso Senhor e depois dele Paulo recomendando tanto pelo ensino quanto pela prática o estado de solteiro como preferível ao casamento? Como isso se encaixa com a exaltação do casamento no cânon? Bem que o outro lado da questão tenha a liberdade de se apresentar. Nosso Senhor refletiu a dignidade sobre o casamento ao se sujeitar às condições do lar em Nazaré com pais, irmãos e irmãs. Ele concedeu ao casamento em Caná uma bênção especial por sua presença e presente. Quando surgiu a questão da renúncia ao casamento a favor do reino de Deus, Nosso Senhor declarou que isso não é para todos, mas somente para os que foram capacitados por Deus para tanto. É Paulo quem encontra no casamento uma parábola para o amor de Cristo. Efésios 5, 21, 33. Mesmo assim, Paulo de fato mostra relutância clara ao permitir o casamento dos seus cooperadores. Eles certamente terão as orações dele e até mesmo a sua bênção, mas Paulo não vai dançar no casamento deles. Houve um paralelo disso na ocupação britânica da Índia no século XVIII. Os construtores do império, como Sandeman, lamentaram quando seus subalternos casaram, sabendo que não se poderia mais esperar deles a mesma dedicação exclusiva à causa. O paralelo é claro, a igreja estava em guerra, e o perigo e a destruição eram iminentes. Paulo tinha aprendido com seu Senhor que as filhas de Jerusalém logo teriam boas razões para chorar por seus filhos. Dan Alford declarou que o homem que se casa se amolda ao padrão de Deus para o homem, mas os que por amor à causa de Cristo se abstêm do casamento se amoldam ao próprio padrão do nosso Senhor. Vamos citar outro exemplo. Muitos, mas novamente nem todos os cristãos, encontram razões fortes para se absterem de bebidas alcoólicas, muito embora a Bíblia, incluindo o cântico, celebre o vinho como um dos presentes de Deus. Sempre que se percebe que o inimigo está ganhando terreno, aplicam-se sanções, até mesmo sanções dolorosas. Assim, a abstinência não é em si mesma uma virtude. Ela é nobre somente na medida em que é, de acordo com as circunstâncias, uma resposta às exigências da guerra.
Deve haver, enquanto perdurar, um limite em algum lugar da nossa vida, pois a desmoralização não pode ocorrer antes que Nosso Senhor volte e as trombetas anunciem a vitória. Entretanto, muito acima de todas as considerações pela diplomacia, está o compromisso do cristão em seguir o crucificado. Todos conhecemos um pouco tanto dos encantos quanto das limitações, sendo a atenção ajustada para cada um de nós por uma equação nitidamente pessoal. Uma última pergunta: será que as delícias dos sentidos pertencem somente a este mundo? Ou é possível que os prazeres à direita de Deus sejam para o homem todo e sejam estéticos tanto quanto intelectuais e espirituais? Dificilmente pode haver dúvida sobre a resposta. Podemos olhar com expectativa para uma humanidade mais forte naquela vida com Deus para a qual Ele está nos preparando. Quando essa face de lutas e labutas estiver no passado, o casamento e a procriação pertencem completamente a este mundo. Mateus 22:30. Mas a expectativa e a expressão da afeição pessoal serão mais características de um estado incorruptível do que do presente, quando, aliás, precisam ser restringidas e até mesmo negadas. Em virtude dos perigos reais da compreensão errônea, o mau uso, o beijo santo, estimulado por Paulo e Pedro, hoje é reduzido a um abraço fraternal, ou, em algumas culturas, evaporou num sorriso santo, naquela imortalidade vigorosa que é o plano final de Deus para nós. Vamos viver e amar, trabalhar e adorar de forma completa. As imagens do cântico não são eidéticas. Com isso queremos dizer que o livro não pinta o quadro como grande parte do que é escrito hoje em detalhes tão realistas que o leitor se imagina participante da trama. O estilo é antes impressionista. As imagens simbólicas acalmam a imaginação e elevam o pensamento ao nível da idealização. A comunhão entre noiva e noivo está muito acima do mero intercâmbio carnal. Ela é carregada de energia psíquica da fusão nuclear que ocorre quando dois corações, separados pelo Criador quando os fez homem e mulher, se aproximam para se unirem no elo para a vida toda. Título 1.1: O incomparável cântico segundo Salomão. E é do gênero literário da sabedoria. O termo hebraico lislomo pode significar por, para ou com respeito a. Salomão. Isso aí. A Nebe traz o cântico de todos os cânticos para Salomão, mas alguns estudiosos modernos consideram que o título signifique uma antologia de muitos cânticos originariamente independentes. Jastrow enumera 23, enquanto Gordes eleva esse número para 30. E aqui vai terminar então a introdução. Título, análise, título: primeiro, desejo ardente, a resposta; segundo, o primeiro amor de todos; terceiro, dia da alegria do coração; quarto, o meu amado está radiante; quinto, a donzela real; e sexto, frutos finos. É isso aí, então aqui termina a introdução do livro do Cântico dos Cânticos.